Então, boa noite a todos. É com imenso prazer que nós retomamos o nosso Journal Club agora em 2021, depois de um ano de experiência em 2020 e de tantas turbulências aí nesse nosso mundo terreno aqui. Retomamos o Journal Club desse ano com dois colegas, referência no assunto de hoje que será debatido, né? Então temos o imenso prazer hoje de ter como convidado o Gustavo Rodrigues Rocha. Gustavo é físico, historiador e professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, que vai fazer sua apresentação daqui a pouquinho. E para debater o ensaio clínico que ele vai nos apresentar, a gente tem o prazer de ter o Everton Maraldi. O Everton, a grande maioria dos colegas da Associação Médico Espírita de São Paulo conhecem. Atualmente ele é o responsável pelo Departamento de Pesquisa da Associação Médico Espírita de São Paulo. E o Everton é psicólogo e professor de Ciências da Religião aqui da PUC de São Paulo. Então, eu sou o Gustavo Cook, para quem não me conhece, sou médico, urologista e responsável pelo Journal Club da Associação Médico Espírita. Então, como é de praxe, a gente tem um tempo total de apresentação de Journal Club em torno de 1 hora. O Gustavo vai apresentar em torno de 40 minutos, tem em torno de 40 minutos de apresentação. O Everton em torno de 10, 15 minutos para fazer a moderação dele, depois a gente faz o fechamento. Então, Gustavo, com imenso prazer que a gente retoma aqui o Journal Club de 2021 com você. É um enorme prazer ter você aqui com a gente. Então, a palavra é sua, sinta-se à vontade aí para apresentar. Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo, obrigado, Everton, obrigado a vocês pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, com a audiência de vocês, e para apresentar esse tema que é parte da minha pesquisa de pós-doc na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde eu fui professor visitante e pesquisador visitante durante esse período de 2016 a 2018, e para fazer essa apresentação, eu gostaria de compartilhar os slides do meu computador. Então, aqui eu tenho esse tema que eu chamo, de uma maneira um pouco poética, de mente além do cérebro, que, na verdade, poderia ser melhor compreendido com o subtítulo que eu coloquei, que é Introdução Histórico-Filosófica às Evidências, Teorias e Modelos que pretendem sugerir que a consciência independe do cérebro. É claro que a palavra independe do cérebro não significa de forma absoluta, mas significa que há algo a mais, por isso esse além do cérebro, no fenômeno da consciência, que não pode ser reduzida ao funcionamento do cérebro. Então, nesse sentido, a ideia de da mente ser irredutível ao cérebro, ela tem tanta dimensão ontológica, no sentido de que a consciência talvez tenha um papel relevante enquanto algo constituinte do tecido da realidade, quanto do ponto de vista metodológico ou epistemológico, a respeito de como explicar a consciência e a sua impossibilidade dessa explicação ser reduzida ao funcionamento do cérebro. Então, é nesse sentido, não significa que o cérebro não tenha um papel fundamental no fenômeno da consciência e, em especial, da experiência humana da consciência. Obviamente tem, no entanto, a metáfora que é utilizada por esse estudo de caso que eu apresentarei para vocês é de que a consciência se relaciona com o funcionamento do cérebro muito mais no sentido do cérebro sendo um mediador, um filtro, um redutor da consciência, do que propriamente um produtor
completamente da consciência. Então, essa mudança de metáfora é algo que eu vou falar mais ao longo dessa apresentação, mas a ideia básica é essa. O que acontece? De certo modo, o trabalho que eu realizei nesse período de pesquisa de pós-doc na Universidade da Califórnia, em Berkeley, é um trabalho de estudo de anomalias dentro da ciência ou de controvérsias científicas. O que significa isso? Bom, para tentar apresentar essa temática, eu gostaria de primeiro fazer uma introdução rápida da minha trajetória, que, de certa forma, já é uma introdução a essa temática. Então, como foi colocado, eu trabalho com História e Filosofia da Ciência, trabalho com Epistemologia, e, para um filósofo da ciência, um tema muito caro é o tema que o Karl Popper chamou do tema da demarcação. Como que eu traço o limite entre aquilo que é ciência e aquilo que não é ciência? Nesse sentido, esse problema, inicialmente colocado pelo Karl Popper, ele acabou se dissolvendo nos estudos de ciência, que inclui coisas como história da ciência, sociologia do conhecimento científico e outras metodologias para abordar a produção científica, que inclui metodologias vindo da antropologia, etnometodologia, etc. Então, de certo modo, esse problema se dissolveu nos estudos de ciência na segunda metade do século XX, principalmente a partir desse trabalho do Thomas Kuhn, de 1962, A Estrutura das Revoluções Científicas, sobre o qual eu voltarei logo à frente a falar. Então, o que acontece é que, de certo modo, esse tema foi deixado de lado. Mas, de qualquer forma, outras maneiras, não mais propriamente filosóficas, mas, por exemplo, sociológicas de trabalhar esse tema, se apresentaram na segunda metade do século XX, como é o caso dessa metodologia de estudos de controvérsias científicas. Então, para entender melhor a ciência, você olharia para um estudo de caso, onde diversos pesquisadores não chegaram a um consenso sobre o objeto da pesquisa deles, e você trabalha como um sociólogo, um epistemólogo, que, vendo de fora a negociação dessas controvérsias, tenta buscar uma representação da ciência diferente daquela tradicional que o próprio Karl Popper, quando escreveu o seu trabalho e realizou todo esse trabalho de epistemologia dele na primeira metade do século XX, assim como os chamados positivistas lógicos, no período que ele trabalhava, etc., eles tentavam entender isso sob o ponto de vista da estrutura lógica da pesquisa científica. Nesse caso, tendo, digamos, fracassado essa tentativa de definir ciência puramente sobre uma perspectiva lógica da metodologia científica, essa visão sociológica, ela enriquece muito o nosso entendimento de como a ciência funciona e o que a ciência realmente faz. Então, nesse sentido, o meu papel é esse papel do historiador, do sociólogo da ciência, que, olhando de fora uma determinada controvérsia, faz análises de cunho epistemológico, sociológico, histórico dessa controvérsia. Então, o tema Mente Além do Cérebro é um tema que originou inicialmente da minha pesquisa de doutorado, onde eu já trabalhava com controvérsias científicas. No caso, o meu trabalho se relacionava com as controvérsias relacionadas às interpretações da mecânica quântica. Eu, como um historiador cultural, tentava entender como que uma teoria tão hermética, tão fechada, tão difícil de ser entendida pelos próprios físicos, filósofos e historiadores da física, tenha se tornado tão popular. Então, para tentar entender como que a teoria quântica se tornou parte da cultura, e como nós sabemos, se eu jogar no Google física quântica, eu encontro coisas desde crítica literária até budismo, hinduísmo e misticismo oriental, etc. Então, a pergunta era como que uma teoria tão fechada se tornou tão popular. Bom, nesse sentido, eu precisei de investigar esse tema que o meu orientador, no caso, eu realizei um período de pesquisa
no MIT, o Instituto de Tecnologia Massachusetts, sob a orientação desse outro físico, historiador da física, o David Kaiser, que já havia trabalhado nesse livro, que na época era um trabalho recente, que foi fruto de 5 anos de pesquisa dele, onde mais ou menos ele já ia nessa direção que eu tentava elaborar no meu trabalho. Por isso eu fui estudar sob a orientação dele no MIT. Então ele escreveu esse livro, Como os Físicos Mudaram a Física, que é uma brincadeira com outro título de um livro famoso para as pessoas de língua inglesa, que é How the Irish Changed the World or Saved this Civilization, acho que esse é o tema. Mas, de qualquer forma, essa é uma brincadeira, mas o tema do livro é justamente esse período na Califórnia, principalmente ao redor ali da Baía de São Francisco, onde uma série de físicos que buscam estudar e debater as interpretações da mecânica quântica acabam escrevendo livros populares que tornaram a física quântica popular como nós entendemos e conhecemos hoje. Mas o tema geral é das controvérsias nas interpretações da mecânica quântica. O fato é que essa pesquisa me levou também a me envolver com história oral, que é um recurso que o historiador tem quando os personagens que fizeram essa história, sendo uma história recente, no meu caso, uma história que aconteceu por volta da década de 70, eles ainda estão vivos e você pode entrevistá-los. Então, nesse sentido, eu entrevistei vários desses físicos e, entre eles, uma pessoa que não era, e que não é um físico, que é o Michael Murphy, que foi fundador deste instituto na Califórnia, chamado Instituto Esalen, onde, desde 62, quando o instituto foi fundado, eles têm trabalhado temas que, como o próprio Michael Murphy colocou, eu vou voltar nessa frase dele, são temas que não são tocados nem pela academia mainstream e nem pelas religiões mainstream. Então, é um tema que está entre ciência e religião, ou vários temas que pesquisaram, mas que não são abordados dessa forma em nenhum dos dois domínios. Então, nesse sentido, quando você estuda formas de saber dissidentes, ou marginais, ou marginalizadas, você acaba buscando instituições também que estão nas fronteiras, assim como publicações ou periódicos que estão nas fronteiras. Então, de certa forma, essa que eu tenho chamado de uma história da sombra da ciência moderna, essa sombra, como na psicologia profunda, a sombra é a contrapartida do ego, né? Aquela parte alienada do ego, aquela parte que o ego, ou self, não reconhece como sendo parte de si mesmo, então projeta-se, ou outros mecanismos de defesa, você aliena essa parte. Então, eu penso que a sombra define esse self científico moderno, da mesma forma que na psicologia profunda a gente entende que a sombra é aquela parte que foi, digamos, recalcada ou rejeitada dentro do sistema dominante do self, e que, no entanto, é parte da definição desse self como os dois lados de uma moeda, né? Se definem umas às outras, cara e coroa, por exemplo. Então, nesse sentido, as instituições que definem ou que constroem esse conhecimento rejeitado, esse conhecimento marginal, também são instituições marginais, que estão nas fronteiras. Então, o meu objeto de pesquisa, como estudo de caso de controvérsia, acabou se tornando a investigação também desses periódicos, dessas publicações, desses gêneros literários em ciência, como é o caso da ficção científica ou da divulgação científica, que, de certa forma, representa essa sombra da ciência moderna e que, assim como na psicanálise você precisa do analista para interpretar, ajudar a tomar-se consciência dessa sombra e reintegrá-la no seu self, sendo, assim, um self mais saudável, onde essa sombra não assombra mais o sujeito, eu comecei a perceber, então, que isso se apresenta em organizações. Então, no caso dessa ideia que a sombra volta, o retorno do reprimido volta para nos assombrar, eu comecei a pesquisar que existe uma série de instituições que é esse chamado ceticismo organizado,
que são instituições céticas ou agnósticas ou seculares, que se põem nesse papel de caça às bruxas, que, sob o ponto de vista psicológico e sociológico, apresenta muito o aspecto da parte de você mesmo que foi projetada e que na impossibilidade de cortar completamente o vínculo com essa parte, porque essa parte define você, você acaba lutando com unhas e dentes contra os objetos que, de certa forma, materializam ou simbolizam essa sua sombra. Então, eu comecei a enxergar nas instituições, periódicos, gêneros literários de escrita científica, etc., alternativos a essas sombras. Então, foi nesse sentido que o Instituto Exalém teve esse papel. E quando, então, eu fui entrevistar esse autor, o Michael Murphy, ele, que é o fundador deste instituto, hoje ele tem 90 anos e continua produzindo, etc., e criando novas iniciativas de pesquisa, mas o fato é que o Michael Murphy se sentia como o Solvay, no início do século XX, que foi esse industrial que patrocinou as pesquisas ou os debates nesses famosos congressos de Solvay, entre esses primeiros físicos que elaboraram a teoria quântica e discutiam de forma ininterrupta as interpretações da mecânica quântica. Então, ele se sentia também um patrocinador desses debates, do que aconteceu nesse instituto, o Instituto Exalém. Bom, de toda forma, o que eu descobri ao entrevistá-lo é que eles haviam concluído, então isso se deu, essa entrevista em 2013, eles haviam concluído uma outra iniciativa de pesquisa, não aquelas da década de 70 sobre teoria quântica que eu estudava no meu doutorado, mas uma outra iniciativa de pesquisa que se relaciona com esse tema mente além do cérebro que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Essa pesquisa resultou em um livro chamado Irreducible Minds, a mente irredutível, que o próprio Michael Murphy prometeu na ocasião me presentear com esse livro, mas enfim, nós saímos para jantar e ele acabou esquecendo, mas um pouco mais à frente eu comprei o livro e apenas quando eu concluía o doutorado eu passei a ler o livro e aquilo me impressionou e se tornou o tema do meu pós-doutorado. E foi o que aconteceu quando eu encontrei essa possibilidade promovida pela Universidade de Oxford, que tem esse centro Ian Ramsey para ciência e religião, que, fundado por essa bolsa da John Templeton Foundation, criou um projeto de 3 anos voltado para jovens pesquisadores na América Latina, onde um dos temas era justamente esse da relação mente-cérebro. Então, ali concluindo o meu doutorado, que eu trabalhei com um tipo de controvérsias na interpretação da mecânica quântica, eu logo me engajei num outro projeto que é um outro tipo de controvérsia, que é a controvérsia que no problema da mente e da relação mente-cérebro podia ser colocado como qual é a natureza dessa relação entre a mente, ou seja, a consciência, a nossa experiência subjetiva da consciência, e o cérebro, que é essa descrição objetiva em terceira pessoa, que a ciência supostamente nos oferece como uma representação do mundo. Então, qual que é a relação entre essas duas descrições, ou essas duas experiências que a experiência humana nos oferece, né? Como o próprio Schopenhauer sintetizou na obra dele, O Mundo como Vontade e Representação, de certa forma, o mundo nos é apresentado de duas formas, uma como representação e uma como experiência subjetiva da consciência. Então, a questão é qual a relação entre essas duas descrições. Então, nesse sentido, eu encontrei num dos temas, que foi esse terceiro tema, então, vejam bem, o projeto que eu me engajei da Universidade de Oxford tinha 3 temas: a origem e o conceito de vida, o lugar e a pessoa no cosmos, e esse terceiro, que é o tema que eu me engajei, que é o cérebro, a mente e a pessoa humana. Ou seja, é o nosso eu visto de 3 perspectivas possíveis. O cérebro é a perspectiva em terceira pessoa, quando eu me defino pelo o corpo ou o cérebro que me constitui.
a mente é essa experiência subjetiva que nós escrevemos em primeira pessoa. E a pessoa humana é quando nós nos definimos em relação com o outro. Então, é essa apresentação de nós mesmos em segunda pessoa. Então, você tem terceira pessoa, primeira pessoa e segunda pessoa. 3 perspectivas da experiência humana. Então, nesse sentido, eu encontrei ali uma possibilidade de desenvolver esse projeto, que foi, então, uma continuação natural do meu doutorado, que foi o estudo de um outro grupo que existiu no Instituto Exalem, sendo que eu já tinha estudado outros grupos da década de 70, mais relacionados a outra temática, no caso, as interpretações da mecânica quântica, mas agora eu estava lidando com um grupo que tinha por objeto o estudo da relação mente-cérebro e tinha uma forte objeção à interpretação dominante. Então, de novo, eu encontrei aquele dilema, aquela tensão entre o mainstream e o dissidente, digamos, o fronteiriço. Então, nesse sentido, eu me debrucei sobre esse grupo e, como eu mencionei, o livro que eles primeiro publicaram como resultado dessa pesquisa foi esse livro, A Mente Irredutível, rumo a uma psicologia do século XXI, onde eles colocam as objeções, no caso, as evidências empíricas, que aí nós começamos a entender aquele subtítulo que eu coloquei na minha apresentação, de que a consciência ou a mente não pode ser totalmente redutível ao funcionamento do cérebro, e isso dá o título do livro. Então, nada melhor do que a Universidade da Califórnia, em Berkeley, que também, assim como eu havia participado no MIT de um programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade, eles chamam STS, na Universidade de Berkeley, da Califórnia, também tem um programa de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Medicina. E nesse programa também tinha uma pesquisadora também na minha área de História da Física, que é Catherine Carson, que aceitou meu projeto. Então, eu me mudei para Berkeley, que já é justamente o centro de onde emergiu essa iniciativa, que é justamente no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer uma série de entrevistas e conheci todos esses pesquisadores, mas, de um modo geral, são pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento, que são, digamos, o perfeito objeto desse meu tipo de pesquisa, porque eles são tanto insiders e outsiders, quer dizer, eles são insiders porque eles estão nas melhores instituições do mundo de pesquisa, e eles são outsiders porque eles têm objetos de pesquisa, interesses de pesquisas que não se encaixam dentro das instituições onde eles estão. Então, via de regra, eles precisam de instituições alternativas, como é o caso do Instituto Exalem. Então, eles são, digamos, esses casos fronteiriços que me interessam. Então, nesse sentido, eu fiz essa pesquisa, e aqui eu mostro para vocês o Instituto Exalem. É um instituto que, fundado em 62, sempre teve 2 objetivos. O primeiro é um empreendimento comercial, é uma espécie de spa espiritual, como eu costumo apresentar o Instituto Exalem. Então, você tem workshops que acontecem 365 dias por ano, onde você encontra coisas desde meditação, yoga, tai chi chuan, qigong, até escrita criativa, etc. Ou a pessoa pode simplesmente passar alguns dias lá sem participar de nenhum workshop. Então, é uma espécie de spa, no sentido tradicional desses spas europeus, como os spas na Suíça, que é esse tipo de spa descrito, por exemplo, na Montanha Mágica, o famoso livro, onde você tem as águas térmicas associadas a uma paisagem muito inspiradora, etc. Então, nesse caso, você tem na Califórnia um espaço muito parecido com esses spas, tradicionais, que tem, enfim, que busca as propriedades terapêuticas desses ambientes para auxiliar as pessoas
se recuperarem, né, das suas dificuldades, etc. No caso, no contexto da contracultura, esse tema tradicional foi enriquecido com os temas da contracultura. Então, esse é um lado. O segundo lado é que, desde o início, eles tiveram também esse centro de teoria e pesquisa que, longe de ser uma iniciativa comercial, pelo contrário, era uma iniciativa que pegava parte, digamos, dos lucros da iniciativa comercial para promover iniciativas que têm a mesma natureza das iniciativas acadêmicas de pesquisa científica, no entanto, num ambiente, numa chave de leitura diferenciada. Então, esse é o objetivo do Centro de Teoria e Pesquisas, fazer essas pesquisas. Então, nesse sentido, o grupo que eu me debrucei nesse trabalho de pós-doc se autodenominou Grupo SURSEM, que é um trocadilho que pode ser entendido tanto como Survival Seminar, Seminário da Sobrevivência, ou Big Sur Seminar, o Seminário do Big Sur, porque essa região onde está o Instituto Exalém é conhecida como Big Sur, que fica na costa da Califórnia. De toda forma, o nome mais completo seria esse, The Empirical Evidence for the Survival of Death, que era como os autores do final do século XIX chamavam esse problema que eles estão retomando no século XX e continuam no século XXI, que seria o problema das evidências empíricas para a sobrevivência da morte corpórea. Então, a sobrevivência do quê? Da consciência, da mente, como você chama. Hoje, na filosofia da mente, nós chamamos de mente. Nas últimas décadas, de certa forma, foi reabilitado na academia contemporânea a palavra consciência, mas que, se voltarmos no século XVIII, XVII, XVI e assim por diante, nós temos a palavra alma, a palavra espírito e outras palavras para identificar essa nossa experiência subjetiva que nós chamamos de eu, de ego, de self. Então, seja como chamarmos, no mundo contemporâneo, chamaríamos de consciência, então seria um seminário, um grupo de pesquisa que buscasse reunir e entender as evidências empíricas para a sobrevivência da consciência e a morte corpórea. Então, aqui vocês encontram o CTR, Centro de Teoria e Pesquisa do Instituto Exalém, que promoveu esse grupo que reuniu durante cerca de 15 anos, e depois de findado esse projeto, essa iniciativa, eles continuaram, de certa forma, separadamente, mas tanto é que, depois desse primeiro livro, publicaram um segundo livro, chamado Beyond Physicalism, Além do Fisicalismo, e agora, esse ano, ainda vão publicar um terceiro livro, que já está no prelo, já está disponível, inclusive, para pré-venda. Então, nesse sentido, esse grupo foi, para mim, um estudo de caso, como historiador, filósofo, epistemólogo, um estudo de caso sobre conhecimentos ou formas de saberes dissidentes. Bom, então, o que acontece é que há uma atualização da linguagem do final do século XIX, que é a linguagem, por exemplo, que autores como Frederick Myers, que foi um desses fundadores e um dos primeiros pesquisadores da Sociedade Britânica para Pesquisas Psíquicas, que é o que hoje chamaríamos de parapsicologia. Então, ele resumiu o trabalho da vida dele nesses 2 volumes, Human Personality and its Survival of Bodily Death. Então, quando eles criaram o Survival Seminar, a inspiração era essa obra do Frederick Myers. O que eles queriam era, passados 100 anos, então estava próximo de completar o centenário do livro do Frederick Myers, eles queriam atualizar quais seriam essas evidências empíricas passados 100 anos. Então, embora diferente do planejado, o livro Irreducible Minds não foi publicado no centenário, mas alguns anos depois, mas a ideia ou a inspiração era essa. No entanto, a linguagem mudou. Então, o próprio livro do Frederick Myers é um livro extremamente interessante sob o ponto de vista da pesquisa psicológica,
não fosse o título que ele deu ao livro, talvez até hoje ele fosse lido por estudantes de psicologia, o que não é o caso. Como nós sabemos, o mesmo se aplica para o trabalho do William James, muito famoso, um dos pais da psicologia americana, mas que não é lido mais, porque a linguagem, a maneira de abordar os problemas, os próprios objetos, aquilo que é considerado legítimo como objeto de pesquisa científica na psicologia moderna, mudou. Então, esses livros e esses trabalhos, esses primeiros esforços foram esquecidos, digamos assim. Então, nesse sentido, é uma tentativa de recuperar esse tipo de pesquisa. Agora, uma síntese desse ponto de vista colocado pode ser lida logo no início do livro. Eu fiz uma tradução aqui, onde o Edward Kelly, que é o editor do livro, ele coloca: esse livro nasceu de um seminário voltado aos fundamentos teóricos da psicologia científica, iniciado em 1998 por Michael Murphy, sob os auspícios do Centro de Teoria e Pesquisa do Instituto Esalen. Por volta do ano 2000, as nossas discussões já haviam avançado ao ponto em que estávamos confiantes que poderíamos demonstrar empiricamente que o consenso materialista por detrás de praticamente todas as correntes dominantes da psicologia, das neurociências e da filosofia da mente está fundamentalmente equivocado. Nós decidimos, portanto, desenvolver nesse livro uma apresentação, articulação sistemática desse ponto de vista. Então, aqui fica claro a ambição desse grupo de pesquisa, que é justamente apresentar um ponto de vista dissidente ou marginal, quando comparado ao ponto de vista dominante, que aqui o Edward Kelly chamou de consenso materialista. Então, nesse sentido, é o que um historiador chamaria de estudos de anomalias. As evidências empíricas que eles trazem são anomalias dentro da visão de mundo científica convencional. Então, eu quero falar um pouco mais sobre o que é uma anomalia, em termos técnicos de história e filosofia da ciência, mas antes eu trago aquela passagem que eu me referi, do Michael Murphy, que em 2013, nesse primeiro contato que nós tivemos, ele definiu o Instituto Esalen como um espaço para heréticos e dissidentes, para pessoas inteligentes explorarem tópicos que não poderiam ser tocados nem pela academia mainstream e nem pela religião mainstream. Então, aqui, vocês podem capturar toda a força intelectual desses pesquisadores e do Instituto Esalen na sua proposta de pesquisar, digamos, regiões não exploradas ou pouco exploradas do conhecimento científico e filosófico dentro do contexto da academia mainstream, moderna e contemporânea. Bom, então, o que seria uma anomalia? Porque essas evidências empíricas, ou supostas evidências empíricas, porque sendo controversas, nós não podemos falar de evidências empíricas no sentido cabal da independência da atividade mental ao cérebro. Você tem, então, nessas evidências empíricas, sobre as quais eu posso falar um pouco e falarei mais à frente, o que a gente chama de anomalia. Então, o Thomas Kuhn, esse historiador que eu mencionei no início, ele define a anomalia como um fenômeno para o qual o paradigma da ciência normal não prepara o pesquisador. Portanto, ao reconhecer uma anomalia, o cientista reconhece que a natureza violou de alguma forma as expectativas do seu programa de pesquisa. Então, aqui eu pego uma passagem direta do livro do Thomas Kuhn, de 62, Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele descreve o que acontece quando pesquisadores encontram uma anomalia. Segue-se, então, uma exploração mais ou menos ampla da área onde ocorreu a anomalia. Esse trabalho somente se encerra quando a teoria do paradigma for ajustada, de tal forma que o anômalo se tenha convertido no esperado. A assimilação de um novo tipo de fato exige mais do que um ajustamento aditivo da teoria. Até que tal ajustamento tenha sido completado, até que o cientista tenha aprendido a ver a natureza de um modo diferente, o novo fato não será considerado completamente científico.
Na tentativa de ilustrar essa passagem do Thomas Kuhn, eu sempre trago o exemplo de um quebra-cabeça. Imaginem vocês que temos um quebra-cabeça faltando umas 4, 5 peças. E a despeito de termos essas 4, 5 peças em mãos, que tem o perfeito encaixe no quebra-cabeça com relação às peças faltantes, quando colocamos essa peça, ela tem na sua figuração, naquilo que está representado na peça, algo que está em contraste com a paisagem do quebra-cabeça como um todo. Então, nesse sentido, essa peça que não casa com o background ou framework do quebra-cabeça como um todo, seria uma anomalia. E a posição do Thomas Kuhn é que a anomalia ela não deixa de ser anomalia enquanto nós não mudamos o quebra-cabeça inteiro, de forma tal que aquelas peças agora não são mais peças dissonantes com o framework ou com a paisagem geral do quebra-cabeça, mas passam a ser justamente o que se esperava, o que o paradigma desse novo quebra-cabeça prepara o pesquisador para encontrar. Então, há várias ilustrações de controvérsias científicas, de anomalias e de como a ciência tornou algo que era anômalo em algo que é simplesmente o esperado, onde um dos exemplos mais tradicionais é a física moderna. Então, eu vou pegar a física moderna como uma analogia, como um exemplo. Não é para pegar literalmente o exemplo, é apenas uma metáfora, uma metonímia, uma analogia. Mas, de certa forma, ou você muda o quadro inteiro, ou, como acontece também na história da ciência, você simplesmente ignora a anomalia. E muitas vezes, antes de haver uma mudança no quadro geral das coisas, a anomalia é ignorada, até chegar ao ponto em que a anomalia não pode ser mais ignorada, ou o número de anomalias é crescente e ela não pode ser mais ignorada. Aí, nesse sentido, nós temos que mudar o quadro, ou esse quebra-cabeça, no meu exemplo, inteiramente para que essa anomalia deixe de ser uma anomalia. Então, nesse sentido, o meu exemplo, ou a minha analogia, é com a física clássica com relação à física moderna. Então, essa famosa passagem do Lord Kelvin, que foi esse físico britânico, que em 1900, uma palestra para a Associação Britânica para o Avanço da Ciência, falou o seguinte: não há mais nada de novo a ser descoberto pela física. Tudo o que nos resta são medições mais e mais precisas. Sob o ponto de vista histórico, alguém que estivesse na posição do Lord Kelvin seria muito razoável essa afirmação, visto que os fenômenos físicos, que são os fenômenos que nós conhecemos, como o fenômeno do movimento, o fenômeno térmico, o fenômeno elétrico, o fenômeno magnético, todos esses fenômenos tinham sido estudados, generalizações haviam sido alcançadas, esses fenômenos foram todos matematizados, portanto, tornados científicos dentro desse paradigma inicial newtoniano, e colocado em formulações simples, a partir das quais cada caso pode ser deduzido através dessas equações centrais, como é o caso do movimento, as equações newtonianas, do eletromagnetismo, as equações do eletromagnetismo e da termodinâmica, as equações da termodinâmica. Então, dessa forma, é natural que uma pessoa, vivendo naquela época, entendesse que o momento das grandes descobertas da física tinham terminado. Então, nesse sentido, eu trago esse exemplo porque é uma ironia que justamente em 1900, uma dessas anomalias da física que estavam sendo ignoradas, inclusive por pessoas como Lord Kelvin, era a chamada radiação de corpo negro. E em 1900, esse físico alemão, Max Planck, publica um trabalho onde, como ele mesmo escreveu, num ato de desespero, ele tira da manga uma equação capaz de tornar o experimental, digamos,
sintetizado na equação, mas que surgiu, como eu falei, da manga dele e não da teoria clássica. Então, se você buscasse uma equação para entender o fenômeno de corpo negro através da teoria clássica da termodinâmica, etc., do eletromagnetismo, você chegava numa equação que uma vez que você usasse ela para analisar o fenômeno, tinha um disparate tremendo, principalmente quando o fenômeno se aproxima da faixa de ultravioleta, daquilo que você tinha experimentalmente. Então, ficou conhecida como catástrofe do ultravioleta. De toda forma, a partir desse período, de 1900 até meados da década de 20, você tem um desenvolvimento de duas teorias, que é a teoria quântica e a teoria relativista, que vai mudar totalmente o cenário da física clássica. No entanto, o Lord Kelvin continuaria certo na afirmação dele se colocássemos certos limites. Então, é nesse sentido que eu gosto de dizer que os limites que estavam dados para a física clássica funcionar está relacionado, por um lado, ao tamanho dos objetos e, por outro, à velocidade desses objetos. Então, a física clássica, que é essa física que estudamos no colégio, com o estudo de pêndulos e planos inclinados, ela funciona muito bem desde que, e aí eu coloco aqui nesse plano cartesiano aqui, dois eixos. Nesse eixo laranja, esse eixo Y na vertical, eu coloquei a relação do tamanho. Se eu saio aqui, digamos, do ponto zero desse sistema cartesiano e avanço rumo essa direção para cima, vertical, eu teria, digamos, o aumento do tamanho. Então, o que acontece? Para objetos grandes, a física clássica funciona muito bem. No entanto, quando esses objetos se aproximam do tamanho de átomos e moléculas, a teoria clássica para a mecânica deixa de funcionar. É nesse ponto que você precisa da teoria quântica para entender o movimento de objetos tão pequenos quanto átomos e moléculas. De forma análoga, quando os objetos estão muito longe da velocidade da luz, eles se comportam como é descrito pela física clássica. No entanto, na medida que o objeto se aproxima da velocidade da luz, e é aqui que eu estou colocando na minha analogia, lembro que é uma analogia, eu estou colocando o eixo X, que se relaciona à velocidade, não ao tamanho dos objetos. Quando essa velocidade se aproxima da velocidade da luz, a teoria quântica deixa de funcionar, e você precisa da física relativística, que seria, aqui no caso, representado por esse quadro verde. Agora, digamos que você tem as duas situações, objetos muito pequenos próximos da velocidade da luz, que é o que acontece com o estudo de colisões de partículas em aceleradores de partículas no mundo inteiro. Nesse caso, você tem as duas situações e você precisa dessa síntese, que é a teoria quântica relativística, onde você leva em consideração tanto efeitos quânticos quanto efeitos relativísticos. Então, voltando um pouco aqui no slide anterior, a física clássica ela funciona, e a afirmação de Lord Kelvin é muito apropriada, desde que os objetos não estejam próximos do tamanho de objetos como átomos e moléculas, e nem próximo da velocidade da luz, como é o caso do estudo de colisões de partículas e aceleradores de partículas mundo afora. Então, nesse sentido, foi justamente o limite da experiência estudada que colocou essa visão de mundo onde aquelas anomalias não eram compreensíveis. E, dentre outras anomalias, além da radiação do corpo negro, você tinha o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e uma série de outros efeitos que não eram entendidos com a teoria clássica. Então, nesse sentido, foi ampliando o campo coberto pela teoria da física para objetos próximos da velocidade da luz, objetos muito pequenos, e esses objetos podem ser tanto enquanto radiação quanto enquanto matéria. O fato é que nessa circunstância você precisa da física quântica relativística. Então, eu faço essa analogia para comparar com uma outra frase
essa do Marvin Minsky, que foi o primeiro cientista cognitivo a montar um laboratório de inteligência artificial no MIT, onde ele falou, ou ele colocou, algo aproximadamente assim: nós somos tão somente máquinas feitas de carne, carregando um computador dentro de nossas cabeças. Ou o cérebro é um processador de informação feito de carne. Então, a minha analogia é a seguinte: essa ideia de que o cérebro está para a mente como o computador ou o hardware está para o software, essa analogia, essa metáfora do computador para a relação mente-cérebro, ela é aproximadamente adequada desde que você esteja estudando estados comuns da consciência, como o estudo de adultos em estados comuns da consciência, através de todas essas ferramentas de imagem que hoje estão disponíveis para um neurocientista, como tomografia por emissão de pósitron, ressonância magnética, ou uma ferramenta mais antiga, utilizada ainda hoje com muito mais sofisticação, que é o eletroencefalograma, etc. Então, a analogia que eu quero fazer com a física é justamente a analogia entre o Marvin Minsky e o Lord Kelvin. Lord Kelvin estava correto dentro dos limites do seu contexto. Então, o que eu quero sugerir é que o Marvin Minsky está correto desde que você esteja estudando estados comuns da consciência dentro dessas ferramentas, etc. No entanto, e aqui vem a minha analogia completa, quando nós nos aproximamos do estudo da relação entre mente e cérebro em casos próximos da morte ou próximos do nascimento, essa analogia do computador para a relação mente-cérebro deixa de ser adequada. Ela não mais oferece soluções para os nossos problemas concretos, empíricos, mas, pelo contrário, ela chega a conclusões paradoxais. Então, nesse sentido, a minha analogia agora, não mais falando da física, quando eu falava de objetos próximos da velocidade da luz ou objetos próximos do tamanho de átomos, moléculas, a analogia que eu quero fazer é de estudo da relação entre mente e cérebro quando estamos próximo da morte ou próximo do nascimento. E acrescento que, nesse caso, não apenas literalmente, mas também metaforicamente, ou simbolicamente. Por que eu menciono o literal e o metafórico? Porque muitas das experiências anômalas, segundo o ponto de vista vigente das neurociências, das ciências cognitivas, da psicologia moderna, esses fenômenos anômalos, como é o caso das experiências místicas, fazem sempre uma alusão à morte e ao nascimento ou ao renascimento. Então, por exemplo, entre as características básicas da experiência mística, assim como descrita pelas pessoas que por essas experiências passaram, você tem metáforas como renascimento, ou despertar, ou iluminação. Então, renascer é uma ideia que apela para o senso comum, que nós entendemos que nós, algum dia, nascemos para essa experiência humana. A experiência mística, ela tem essa relação com a ideia de nascer e tem uma relação com a ideia de morrer. Porque se pegarmos místicos como São João da Cruz, ele descrevia aquilo que ele chamava da noite escura da alma, que é uma espécie de morte desse ego empírico, antes de você nascer nesse ego transcendental. E aqui, de novo, eu estou usando a linguagem de Schopenhauer, ele usa essas duas expressões, mas, de certa forma, a experiência mística pode acontecer em qualquer época de nossas vidas. Então, não é necessariamente próximo da morte ou do nascimento, mas a metáfora ainda nos remete à ideia de morte e renascimento. Então, nesse sentido, eu incluiria aqui as experiências místicas, fenômenos paranormais, centros secundários de consciência, etc. Então, para fenômenos de fato próximo da morte, nós temos aquilo que o Ian Stevenson chamou de CORTs, né? Cases of Reincarnation Type, casos de tipo de reencarnação, que são crianças que entre o nascimento e o período que começam a falar,
trazem esse material a respeito de outras vidas que não aquelas que elas estão vivendo, e que muitas vezes esses relatos, ou esse material que a criança traz, podem ser verificados por pesquisadores, incluindo não apenas relatos, mas também defeitos de nascença e marcas de nascença. Então, esses estudos, iniciados pelo Ian Stevens na década de 60, foram levados a cabo por outros pesquisadores mundo afora, como hoje é o caso nessa mesma instituição, na Universidade de Virgínia, com o trabalho do Jim Tucker, mas é conhecido na literatura como CORTS, que são casos de tipo de reencarnação. Outro tipo de experiência próxima do nascimento são as chamadas matrizes perinatais desse psicólogo, psiquiatra, Stanislav Grof, que desenvolveu todo um projeto de pesquisa, inicialmente a partir de experiências clínicas com LSD, mas depois com outras ferramentas, como músicas evocativas e respiração, hiperventilação, etc. Respiração holotrópica, como foi o nome que ele e a ex-esposa dele denominaram esse tipo de terapia ou de workshop, como eles promovem. Você tem, então, na classificação do Stanislav Grof, essas matrizes perinatais, que é uma taxonomia que ele fez dessas experiências que são diferentes daquelas experiências típicas da psicanálise, por exemplo, que era a formação inicial dele, era psiquiatra e psicanalista, que são experiências de retorno da memória a esse período propriamente biográfico da primeira infância. O Stanislav Grof entendeu que existem experiências que estão ao redor do nascimento, ou seja, são experiências próximas do nascimento e também experiências que receberam o nome de experiências transpessoais. Lá na origem do nascimento da psicologia transpessoal, Stanislav Grof foi um desses proponentes da psicologia transpessoal. Em todo caso, a psicologia moderna, pelo menos na sua expressão como a psicanálise ortodoxa, não contemplava nem essas matrizes perinatais, ao redor de natais, nascimento, ao redor do nascimento, que ele classifica como 4, e nem as experiências transpessoais. Então, isso são casos de estudo da relação da consciência e o cérebro próximo do nascimento. Por outro lado, ao redor da morte, nós temos coisas como estudo de experiência de quase-morte, que começa na década de 70, e hoje é estudado no mundo todo, estudo de lucidez terminal, crises de aparição, visões de leito de morte e assim por diante. Então, a minha analogia é essa: você tem anomalias, como existiam anomalias na física, o estudo de efeito fotoelétrico, da radiação de corpo negro, etc., que deixaram de ser anomalias quando a física trouxe um outro ponto de vista, que pudesse compreender o estudo de objetos próximos à velocidade da luz ou de tamanhos muito pequenos como átomos e moléculas. Então, a minha analogia é essa: quando nós estudamos a relação mente-cérebro próximo da morte ou próximo do nascimento, literalmente ou metaforicamente falando, esses fenômenos, eles trazem um conjunto de dados empíricos que foram estudados pelo grupo Sursem, que não condiz com a metáfora da relação mente-cérebro, como essa do Minsky, que é a metáfora do computador. Então, nesse sentido, como historiador da ciência, eu me interessei em entender como essa visão de mundo convencional científica torna esses fenômenos que são estudados anomalias que não se encaixam nesse quebra-cabeça. Então, eu comecei a estudar, ou partir do estudo dessas categorias, visões de mundo e sistema de saberes moderno. A ideia é que você tem uma dimensão abstrata e uma dimensão concreta. A visão de mundo é uma dimensão abstrata. Para o historiador, você tem que achar o lastro da visão de mundo, que é a concretude da sua construção, que é o que eu chamei de sistema de saberes moderno. O sistema de saberes moderno, de certa forma, é o responsável, ou aqui nós temos também uma causação, digamos, circular, que uma coisa alimenta ou retroalimenta a outra, mas, sob o ponto de vista
digamos, unilateral dessa causação circular, o sistema de saberes moderno é aquela forma de produzir o conhecimento que nos oferece essa visão de mundo, dentro da qual esses fenômenos que nós falamos são anomalias. Então, para deixar de ser anomalias, nós teríamos que mudar essas visões de mundos. Todavia, essas visões de mundo são geradas e alimentadas pelo sistema de saberes moderno. Então, aqui nós temos um impasse, e é esse o meu entendimento como historiador do conhecimento científico. Porque essas anomalias estão dentro de um contexto que é todo um modo de produção do conhecimento científico-filosófico no mundo contemporâneo. Então, nesse sentido, primeiro eu precisei de definir o que é o sistema de saberes moderno. E eu defini como sendo constituído pelas maneiras como classificamos, organizamos, produzimos, circulamos o conhecimento científico-filosófico dentro do sistema acadêmico científico contemporâneo. Não exclusivamente, mas principalmente. E é por isso que eu entendo que a necessidade de institutos e periódicos alternativos, como o Instituto Exalem, que eu pesquisei como estudo de caso, a necessidade desses institutos, ela expressa a necessidade de um sistema de saberes alternativo para a produção dessa visão de mundo que pudesse, digamos, tornar palatável ou, digamos, inteligível aqueles fenômenos que, caso contrário, são anômalos. Então, nesse sentido, eu entendi, e aqui eu já quero caminhar para as minhas conclusões, que eu acho que passei do tempo, eu entendi que esse sistema de saberes moderno, de novo, como eu falei da analogia com o self, da psicologia moderna, psicologia profunda, principalmente, então vamos dizer que nós temos aqui um self científico. Esse self científico é o sistema de saberes moderno. Esse self, ele tem 3 grandes tendências, e essas tendências se aplicam para os últimos, digamos, 400 anos. Nos últimos 4 séculos, o historiador da ciência trabalha muito com esse conceito de revolução científica. Revolução científica é definida como esse período de mais ou menos 150 anos, entre a publicação da Revolução das Órbitas Celestes, do Copérnico, e o Princípio do Isaac Newton. Nesse período, algo aconteceu que nós mudamos completamente as categorias de pensamento e de entendimento dentro da sociedade ocidental moderna, que acabou se tornando a visão de mundo dominante devido a todo o projeto colonial e imperialista do Ocidente moderno, e esse sistema de saberes moderno, então, se estabeleceu como gerador da visão de mundo dominante, que tem 3 grandes tendências que eu pesquiso, digamos assim, para entender como que essa visão de mundo se sustenta, não apenas aparece, mas continua com forças renovadas a se reproduzir, porque é a própria forma de reprodução dos nossos meios de subsistência que tem epistemologicamente essas 3 tendências, que são a objetivização, o reducionismo e a especialização. Então, a objetivização, essa separação que nós fazemos entre experiência e conhecimento, que na linguagem cartesiana se tornou o dualismo cartesiano entre a coisa pensante e a coisa extensa, o res cogita e o res extensa. Esse dualismo básico deu toda a linguagem da filosofia da mente contemporânea, por exemplo, que são diversas tentativas de resolver esse dualismo inicial. Mas o historiador entende que os problemas não são atemporais, mas são históricos. Então, antes do advento do empirismo e do cartesianismo, esse problema não tinha sido colocado exatamente dessa forma como hoje tentamos resolver. Talvez seja o caso que esse problema não tenha resolução, e sim uma abordagem completamente diferente dessa da objetivização para entender o conhecimento humano. Essas tentativas, de fato, foram feitas na filosofia contemporânea vis-à-vis o estudo ou abordagem do existencialismo ou da fenomenologia e outras abordagens que, de certa forma, se contrapõem
a essa visão dominante, que é justamente dessa filosofia anglo-saxônica, que é herdeira, digamos, do empirismo, do positivismo, do neoempirismo, do neopositivismo, etc. Então, você tem esse embate, digamos, na filosofia contemporânea, entre a sua dimensão da filosofia continental, filosofia alemã, filosofia francesa, etc., e a filosofia anglo-saxônica, que é justamente essa dominada pelo pensamento britânico e da América do Norte. Então, de certa forma, você tem a tendência das ciências cognitivas engolir todas as outras tentativas da fenomenologia, do existencialismo, etc., de tentar pensar fora dessa caixa, ou dessa jaula cartesiana. Então, de toda forma, a objetivização é o que eu estou definindo como o desenvolvimento do empirismo e do cartesianismo. De certa forma, eu gosto de representar essa separação entre objetivo e subjetivo como uma separação crescente nos últimos 100 anos que caracteriza o sistema moderno de saberes. Então, digamos, essa seria a biografia do self científico nos seus mecanismos de desenvolvimento. Um deles é a objetivização. O outro seria o reducionismo, que também não é uma coisa que você encontra na antiguidade e mesmo em um bom período do pensamento medieval. Reducionismo é uma coisa bastante moderna, bastante contemporânea, e se apresenta nas suas chaves ontológica, epistemológica e metodológica. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes dessas chaves, mas, de toda forma, o reducionismo também é um tema contínuo da filosofia da ciência e da epistemologia, porque, como todas as outras tendências do sistema de saberes moderno, nos trouxe vantagens e desvantagens. Então, a ideia aqui não é nunca negar a ciência moderna, mas, pelo contrário, não é essa a ideia de nenhum desses autores que eu estudei, mas de ampliar esse framework da ciência moderna para ser capaz de abarcar esses fenômenos anômalos sem jogar fora o bebê, digamos, junto com a água suja da banheira. Ou seja, não desprezar nada que a ciência moderna nos trouxe, mas reformar a sua plataforma epistemológica, metodológica, e até mesmo essa dimensão propriamente metafísica, ontológica, de forma tal que se torne cabível e não mais anômalo o estudo dessas experiências que eu mencionava agora há pouco. Então, o reducionismo é outra tendência que precisa de ser revisitada para entendermos como chegamos nessa visão de mundo. Aqui eu dou algumas ideias gerais de como o reducionismo se apresenta no sistema de saberes moderno. Nós temos essa classificação que esse ensaísta inglês chamou as duas culturas, entre ciências empíricas e humanidades, que quase perderam a capacidade de se comunicarem entre si. E dentro das ciências empíricas ainda tem uma ulterior separação entre ciências naturais e ciências sociais. Poderíamos falar que nós temos 3 culturas no sistema científico acadêmico contemporâneo. Então, isso é um produto, digamos, do reducionismo, que, na ideia do círculo, que é a ideia dos antigos, não existe. Então, eu dou um exemplo de Aristóteles. O Aristóteles classificava, de forma geral, o saber entre retórica, poética, lógica e dialética, e elas se completavam num círculo. Então, não havia uma perspectiva do conhecimento humano que fosse reducionista. Na visão de hoje, já que eu comparo o sistema de saber moderno com o pré-moderno, existe esse reducionismo, onde o modelo continua sendo esse paradigma newtoniano, onde esse processo de matematização, de protocolos de ciência experimental, sobre os quais todo conhecimento válido, legítimo, precisam de ser submetidos para serem validados, etc. Então, todo esse reducionismo ontológico, metodológico, epistemológico, produz uma visão de mundo próxima daquela, não da metáfora do círculo, mas a metáfora ou da árvore, que é a metáfora do Descartes, que depois é recuperada pelo Diderot e d'Alembert na enciclopédia dos franceses, e passa a ser uma metáfora fundacionista, reducionista para o conhecimento humano,
ou a metáfora arquitetônica, onde você tem os fundamentos, a base para a construção do conhecimento, e se você derruba essa base, derruba tudo. Então, nesse sentido reducionista, e, de novo, é por isso que eu defino o sistema de saberes moderno como os modos como nós classificamos o próprio saber, porque, ao classificar o saber, nós já colocamos uma série de pressupostos de natureza metafísica, ontológica, epistêmica, na própria construção do saber, que nós consideramos como legítimo dentro do mundo contemporâneo. A especialização, e é claro, cada tema desse poderia ser um curso completo de história da ciência para entender como operam essas três tendências, eu geralmente coloco de uma forma figurada o efeito da especialização comparando uma episteme arquitetônica, e aí eu coloco a imagem do Taj Mahal, que tem todas essas simetrias, tem uma simetria axial, tem uma simetria com o lago que está em frente do Taj Mahal, que o reflete, etc. Então, a episteme, digamos, arquitetônica e episteme pré-moderna de uma maneira mais dominante, que é essa episteme onde você tem um arquiteto como um Platão, um Aristóteles, um São Tomás de Aquino, etc., que projeta o sistema dos saberes de uma época onde nenhuma parte está desconectada do todo. Pelo contrário, cada parte existe em função do todo. Diferente disso, você tem a episteme da coxa de retalhos, que é a episteme contemporânea. Então, você tem um monte de disciplinas, e depois você costura essas disciplinas, esses retalhos, dando uma grande coxa de retalho. E essa passa a ser a nova epopeia, a nova grande narrativa do mundo contemporâneo, que é a nossa visão de mundo. Essa grande narrativa, ela não tem conexão com o todo, e por isso uma descrição científica do mundo convencional, ela é totalmente desprovida de significado no sentido pré-moderno, que é o significado da existência, o sentido do mundo, etc. Então, você tem uma narrativa que poderíamos resumir como a narrativa que começa dos 15 bilhões de anos atrás, nesse ponto de singularidade que chamamos de Big Bang, e depois da formação do universo, das diversas galáxias, incluindo a Via Láctea, e dos sistemas solares, incluindo o nosso, que por acaso, 1 bilhão de anos atrás, surgiu formas orgânicas de química, que chamamos de vida, e que de uma forma que entendemos por processo de seleção natural, saiu de moléculas e, digamos, formas de vida unicelulares até o ser humano e a complexidade das sociedades e da cultura humana. Então, essa epopeia é a epopeia científica, essa grande narrativa da ciência moderna, que nos diz quem somos, qual a nossa relação com o todo, com o cosmo, e o que é a realidade. Então, é uma grande narrativa, só que, diferente das epistemes pré-modernas, que são arquitetônicas, ela é feita sem uma visão de toda. Então, nós não temos uma episteme da costura dessa coxa de retalho que não nos explica como que essa mão invisível costurou esses retalhos e nos ofereceu uma visão de mundo, uma visão de realidade. O fato é que o último resquício, digamos, de incompatibilidade dessa visão de mundo dentro do sistema de saberes moderno está justamente no debate, nas discussões da filosofia da mente, a neurociência, a psicologia cognitiva, etc., que se relaciona com essa conexão entre mente e cérebro. Então, para usar a terminologia que eu uso também, do Max Weber, do desencantamento do mundo, a especialização, o reducionismo e a objetivização produziu esse progressivo desencantamento do mundo na linguagem weberiana, que tem, digamos, como o último resquício de encantamento que tenta reverter esse desencantamento, é o que eu tenho chamado do reencantamento do mundo, justamente a compreensão da consciência humana. Então, eu termino aqui minha apresentação e agradeço a atenção de vocês. Legal. Obrigado, Gustavo. Everton, suas considerações. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite e parabenizar o Gustavo,
Rocha, por essa belíssima apresentação, bastante detalhada. Como nós temos um tempo limitado, eu acho que essa discussão poderia se estender, provavelmente, para um outro Journal Club. Mas, ainda assim, eu quero fazer alguns comentários rápidos, pelo menos para levantar alguns pontos, e aí depois nós vamos discutindo isso, se não hoje, em algum outro momento, nós podemos trazer isso com mais detalhes. Em primeiro lugar, é o seguinte, Gustavo, eu acho que você trouxe ideias muito importantes, contribuições muito relevantes. Por outro lado, eu tendo a achar que o problema, de fato, né, quando a gente pensa nas pesquisas parapsicológicas, porque muito daquilo, na verdade, que alguns colegas chamam de mente além do cérebro, historicamente, é o campo da psychical research, o campo da parapsicologia, né? E áreas eventualmente relacionadas, pesquisa sobre misticismo e assim por diante. Mas o que a gente vê, na verdade, o que eu percebo, existe essa ideia de que o grande desafio é uma mudança de paradigmas, né? Que nós devemos pensar as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira, e isso vai revolucionar a forma como a pesquisa é feita também no contexto mainstream, vai haver uma abertura, de fato, para essas outras questões, para essas outras temáticas. E eu já não acredito mais nisso, eu acho que as bases para se pensar uma mudança paradigmática, elas já existem, né? Já existem vários autores, pensadores que trabalharam formas de tornar esses fenômenos, de entender esses fenômenos como fenômenos comuns e não anomalias. Aliás, se nós pegarmos os relatos das pessoas a partir de surveys, a partir de pesquisas, questionários que são feitos, a maioria da população de vários lugares do mundo relata experiências que são chamadas pela ciência de anômalas, né? Então, para várias sociedades, culturas humanas, elas não são anômalas, né? Então, eu acredito que os desafios eles são de uma outra natureza. 3. Primeiro, um desafio que eu entendo que é um desafio político, né? Então, a academia não é só o lugar da inovação, ela é o lugar de manutenção da tradição. E existe uma tradição, infelizmente, de que falar a coisa certa é dizer que essas coisas não existem. É dizer que nada disso é possível, que vida após a morte não é possível, que fenômenos estudados pela parapsicologia não são possíveis. Então, quem segue essa tradição vai bem, ou seja, os seus colegas, os seus pares vão aceitar, é uma espécie assim de um comportamento, um manual de conduta, vamos dizer assim, que as pessoas devem adotar. Isso não é questionável. Então, essa discussão a que você está chegando, bastante rica, né, complexa, de todos esses elementos, a maioria dos acadêmicos nem chega nesse ponto. Quer dizer, eles ficam nessa coisa da tradição mesmo, e tudo que cheira a qualquer coisa parapsicológica está fora do esquema. E tem uma compreensão muito reduzida dessa literatura, não conhecem essa literatura, então fazem críticas que não têm relação, coisas que os parapsicólogos já responderam ao longo da pesquisa, do tempo, eles continuam pegando no pé. Então, quer dizer, eu sinto que é um problema de uma tradição, de uma cultura que transcende até o estabelecimento de visões de mundo mais receptivas, porque eu acho que as bases para isso, em vários níveis, elas já têm sido trabalhadas há pelo menos mais de um século. O outro desafio é um desafio que eu diria religioso/teológico, né? Porque quando você fala de sobrevivência após a morte, o que é que sobrevive? Essa é que é a grande pergunta, né? Então, o que a gente tem basicamente, pensando bem, de um modo muito exigente do ponto de vista empírico, o que nós temos são evidências de que médiums, de que pessoas que se dizem médiums fornecem informações verídicas sobre pessoas falecidas, né, que eles não teriam como fornecer de outra maneira, quer dizer, que não pode ser explicado simplesmente por fraude, por leitura fria e coisas desse tipo. E outros fenômenos, como, por exemplo, experiências de quase morte, né, experiências próximas à morte, enfim, que parecem indicar que há alguma dimensão da subjetividade, da consciência, etc., que pode existir independentemente do corpo. Mas todos esses fenômenos poderiam ser entendidos de muitas formas, né? As religiões, por exemplo, algumas vão falar em ressurreição, outras vão falar em reencarnação. Eu conheci, por exemplo, alguns espiritualistas no Reino Unido que diziam que
existe vida após a morte, mas não existe reencarnação, né? Eu conheci, por exemplo, alguns membros de igrejas espiritualistas em Oxford, cheguei a conhecer também o pessoal da Spiritualist National Union, né? Que é uma instituição de referência lá no Reino Unido. Então, você tem, a reencarnação é uma coisa que uns aceitam, outros não aceitam. Isso enfrentaria problemas, eu acredito, não só do ponto de vista da religião tradicional, do cristianismo, por exemplo, do catolicismo, ou de certas denominações cristãs tradicionais, mas acho que há discussões, há debates, há controvérsias, mesmo entre outros modelos mais receptivos. E lidar com isso é um desafio. O modelo do exalém, ele é um modelo mais próximo de um discurso que nasceu ali na contracultura, como você bem colocou, que alguns historiadores, alguns sociólogos, cientistas sociais vão chamar de nova era, né, espiritualidade New Age, que é um discurso muito universalista, que é um discurso que abre a possibilidade de se pensar um diálogo entre ciência, espiritualidade, religiosidade. Então, acho que esse discurso pode ser favorável, mas ainda há um desafio de como lidar com outras visões de mundo religiosas, mais ligadas a certas tradições, que invariavelmente poderiam discordar disso, né, discordar dessas ideias, e aí a ciência se coloca num lugar difícil de tomar posição num debate que pode ser um debate, no fundo, até teológico, um debate religioso. Então, essa é uma discussão que precisa ser mais bem feita, né? Eu acho que, às vezes, ela fica num plano ainda muito superficial. E, por último, né, também para não me estender muito aqui, eu acho que há um desafio empírico, né, porque eu acredito que a demonstração, claro, há muitos colegas espíritas e tudo que, de fato, já tem essa certeza da vida após a morte, etc. Mas, do ponto de vista científico, ainda há muita discussão, ainda há muita controvérsia. Por exemplo, há uma discussão sobre se esses fenômenos eles seriam, de fato, resultado da ação de um espírito após a morte, ou se seria, na verdade, expressão das próprias capacidades clarividentes, pré-cognitivas, telepáticas do médium, por exemplo, né? Que é muito o que o espiritismo pensa em termos de animismo, né? Quer dizer, são expressões da própria alma, ou da própria, do próprio médium, vamos dizer assim, né? Então, há uma discussão, inclusive, na literatura parapsicológica sobre o fenômeno do superpsi, né, que seria essa possibilidade de existir um funcionamento psi, né, desses fenômenos, habilidades nesse sentido, acima do que a gente costuma ver até em experimentos laboratoriais e coisas assim. Isso poderia existir eventualmente no cotidiano. E alguns explicariam muitos dos fenômenos que são ligados à sobrevivência a partir de superpsi. Alguns vão dizer que essa hipótese ela é tão problemática quanto a própria hipótese da sobrevivência, e que a hipótese da sobrevivência é superior em relação a ela, mas o fato é que é um debate ainda muito presente. Até porque muitas das evidências que nós temos não são evidências, vamos dizer assim, objetivas, elas dependem muito de como os dados da experiência são entendidos, interpretados e coincidem com eventos objetivos. A gente não tem, por exemplo, algum equipamento, né, que eu acho que isso poderia ser alguma coisa bastante impactante, que pudesse mostrar o lado de lá, né, que pudesse realmente revelar esse outro lado de um modo inequívoco, né, que você não pudesse explicar isso por nenhum conhecimento usual de como funciona a realidade, etc. e tal. Então, eu entendo eu acredito que muito do debate futuro sobre a mente além do cérebro vai depender muito de um diálogo com a física. Eu acredito muito nesse sentido. Eu acho que a psicologia sozinha ela vai contribuir, vai estar presente sempre. Eu acredito que a parapsicologia inclui a psicologia. Eu penso, por exemplo, que os pioneiros ali, William James e tantos outros, iniciaram uma discussão em que essas duas áreas elas não estavam separadas, elas estavam unidas, elas dialogavam bastante, né? O William James falava de psicologia da religião, como ele também falava de psychical research, não havia essa separação. Acho que a gente precisa voltar um pouco àquela perspectiva que já foi construída há mais de um século, essa abertura de mente, essa abertura de pensamento, eu acho isso fundamental.
e considerar todas as possibilidades explicativas. Então, o que eu quero dizer em outros modos com isso, para finalizar, é que não é só eu acredito que não seja só uma questão de mudança paradigmática. Eu acho que há desafios empíricos que ainda precisam ser superados, isso vai vir pela pesquisa, há desafios religiosos / teológicos, filosóficos, né, e há desafios políticos. Eu acho que, na verdade, a grande questão é essa tradição que diz não pode estudar essas coisas, e quem fala ao contrário disso vai se ferrar academicamente, não vai ter ajuda, não vai ter verba, e etc. e tal. Quer dizer, na verdade, essas questões mais profundas que você tão bem está colocando, né, nem chegam a entrar no debate, porque o povo nem se abre sequer para começar a falar disso, né? Então, enfim, é um pouco a minha visão, mas eu gostei muito da sua apresentação, é um trabalho realmente impressionante. Então, obrigado, Everton. Nós temos mais alguns minutos? Como estamos de tempo? Não temos, Gustavo. Infelizmente, temos uma outra gravação na sequência. Sim. Eu queria agradecer ao Everton pela participação, o Gustavo também, pela brilhante apresentação. Quem sabe vocês... Espero que vê-los numa próxima edição do Journal Club aí para a gente aprofundar a discussão desse tema, que vocês são experts no assunto aí. Então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos e até breve. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Gustavo, obrigado, Everton, foi um prazer. Boa noite, Gustavo, muito obrigado. Boa noite a todos.